Ah, ela... Então Educação. agora é a Selma. Novamente. Só um alinhamento que a gente acabou esquecendo, pessoal. Só para a gente conseguir fazer todas as comissões, quando faltar uns 2 minutinhos para terminar, a gente dá um toque para a pessoa, tá bom? Só um minutinho, senão vai. Não te atrapalha. Pronto. E o foco da comissão, a hora que eu lancei os temas da comissão, o pessoal deve ter ficado um pouco assustado porque o foco é violência. Na realidade, o que acontece no Brasil e em São Paulo é que você tem muita ONG, né, dando suporte para a criança, mas vamos dar o quê? Eles estão gravando. Ah, é verdade. Ah, não sabia. Tá bom, não sabia que eles estavam filmando. Ali, ó. Tá. E o foco principal das ONGs que atuam, principalmente em São Paulo, é com relação à alimentação, com relação ao lazer da criança, com relação a diversos problemas. Mas a questão, por exemplo, da violência, ela é muito pouco trabalhada e você quase não tem ONGs envolvidas com isso. E nós temos uma situação dramática hoje na cidade de São Paulo. Então, alguns temas eu acho que são muito importantes para o GLAP trabalhar, porque são temas de caráter social muito, muito importantes mesmo. Primeiro tema é o dever parental. O que está acontecendo? Existem políticas públicas que acabam tendo situações inversas, né? O excesso de remédio pode acabar matando o doente, tá legal? Ou intoxicando o doente, o excesso de remédio. O que nós temos hoje no Brasil? Bom, uma criança vai nascer, ela vai nascer num hospital público, a mãe, obviamente, obedecendo a toda uma regra da Organização Mundial de Saúde, ela terá, se ela vive num centro urbano, ela terá todo o apoio pré-natal que ela necessita. Na sequência, essa criança nasce e você começa com uma série de políticas públicas que vão desde o leite, quando a criança entra na escola, você tem uniforme, você tem alimentação. Isso pode estar gerando um certo afastamento com relação à responsabilidade paterna, a responsabilidade do pai em relação ao filho. E quando chega na escola, a mãe aparece lá e ainda diz, olha, o negócio é o seguinte, quem tem que educar meu filho é você. Então, tá fácil, né? Eu estou colocando o filho no mundo e estou delegando, eu estou terceirizando não só a criação, como a educação do meu filho, né? Mas a educação até um determinado ponto. Porque se o professor ralar com esse aluno, aí o pai aparece. Agora, ao mesmo tempo, ele quer que o filho seja educado. Esse dever é um dever social e é um dever parental. Acabou. Quem educa é o pai. Quem ensina um determinado conteúdo, um determinado conhecimento é o professor. Então, vamos começar a separar as coisas. Esse é o ponto que eu estou dizendo, que o remédio pode estar gerando uma situação muito complicada dentro da nossa sociedade. Todo mundo é responsável por todo mundo e ninguém acaba sendo responsável por ninguém. Dentro desse aspecto, nós entramos na questão da gravidez adolescente, né? Eu coloquei vários filmes, inclusive, dentro do GLAP Centro, né, para que ninguém se manifestou, não sei porquê, mas eu coloquei vários filmes que mostravam a situação da gravidez adolescente. E nós tínhamos ali, desde depoimentos de meninas de 13 anos até 16 anos,
vivendo em comunidades extremamente numa situação de vulnerabilidade extrema, pobreza, inclusive, em que você tem uma menina de 13, 14 anos que ou ela engravidou porque ela teve uma relação, amor, se apaixonou pelo menino lá, ou porque ela foi para o fluxo. Eu cheguei, inclusive, a mostrar um filme desse, de uma menina, por exemplo, que se relacionou com 20 e poucos parceiros durante um baile funk, e depois ela vai tentar pedir exame de DNA, uma coisa maluca, e é óbvio que esse exame não vai sair, entendeu? Porque não tem o que fazer numa situação como essa, e que parece que é uma coisa meio de moda. Então, a gravidez na adolescência, muitas vezes, tem na mãe também uma questão de gravidez adolescente. Então, a mãe teve filho com 14, a filha está tendo também com 14, 15 anos, e no final a filha passa a criação dessa criança para a mãe, numa situação que a família às vezes não tem dinheiro. Então, até que ponto nós temos que ter foco nessa questão e começar a tirar esse glamour, entendeu? Essa coisa da novela das 8, que no final tudo termina muito bem. Não, não termina muito bem. Não termina muito bem e muitas vezes acaba culminando em uma rotatividade de parceiros que acaba colocando em risco a própria saúde da criança. Na medida que, outro tema que nós vamos trabalhar, tá? É a criança calada. O que é a criança calada? São crianças que estão dentro de casa e são estupradas por parentes. O Pérola Barton tem recebido uma média de 100 crianças por mês vítimas de estupro, e isso saiu aqui na CPI da violência contra a mulher. Entendeu? Essas crianças variam entre 8 meses até 7 anos, porque estuprar uma criança de 12, 13 já é mais difícil, ela foge. Agora, uma criança de 7 anos, uma criança de 6 anos, e teve uma juíza aqui, dentro dessa comissão, que ela ressaltou algo muito importante. Qual? É o estupro consentido. Por quem? Pela mãe. Por que ela consente? Porque ela tem medo de perder o parceiro e perder a manutenção da família. Então, ela permite que o parceiro, né? Ele estupre a própria filha, certo? Dentro de casa. Isso é feito por tios, isso é feito por avô também. Tios, avô, e o Estado está aí de bracinho cruzado, olhando uma situação que está se tornando cada vez mais caótica, né? Porque nós temos uma geração no futuro que só Deus sabe o que vai acontecer com essa geração. Depois, outro tema que nós vamos trabalhar é a questão da pedofilia e prostituição infantil, que vem crescendo muito na cidade de São Paulo. Em vários prostíbulos, por exemplo, essa juíza relatou que a hora que a polícia chega, a criança está com a mãe. Então, o que a mãe alega é que ela não tem com quem deixar a criança e é por isso que a criança está lá dentro. Na realidade, não é bem isso. A criança também faz parte do trabalho. Tá? Nós temos ainda a criança segura, que é um outro tema que nós vamos trabalhar. Espera deixa eu só... Tá? Nós temos o estupro e o abandono, nós temos a questão da pedofilia, entendeu? E temos a questão da criança sem rosto. O que é a criança sem rosto? São Paulo tem uma média de desaparecimento, a cada 1 hora desaparece 4 crianças na cidade de São Paulo. Nossa Senhora. A polícia, ela tem a capacidade, por exemplo, de resgate de até 70% dessas crianças. Muitos desaparecimentos são resultados de fuga mesmo. Estão fugindo de casa, estão fugindo da violência. Mas nós temos também os casos de sequestro para venda no exterior. Entendeu? Uma criança, um bebê, ele chega a custar $30 mil fora do Brasil, principalmente se ele for loirinho de olho azul. Se ele for negro, ele é usado para escravidão, aqui no Brasil mesmo. Existem crianças que são usadas para pedófilos, são vendidas para pedófilos, para que eles possam fazer seus filmes, utilizar das mais diversas maneiras. Nós temos também crianças que são vendidas para prostituição, e aí elas são removidas do estado de São Paulo para outros estados ou para outros países. E um dos grandes problemas é, entre 0 e 11 anos no Brasil, o único documento que a criança tem é uma certidão de nascimento facilmente falsificável.
Tá? Então, a Polícia Civil já tinha esse projeto, eu mesmo encaminhei esse projeto ao governador, através do deputado Ramalho, encaminhei esse projeto para o governador Geraldo Alckmin, para a emissão do RG biométrico infantil a partir dos 5 anos. Ele disse que não dá, não tem dinheiro, não dá para fazer, certo? Essa seria a única maneira da gente conseguir ter um pouco de controle sobre as nossas divisas, que uma coisa que você observa muito na rodoviária, chega o casal com uma criança no ombro dormindo. Apresenta a certidão de nascimento da criança e embarca. Tá? Passa batido. A partir daí, para onde essa criança está indo, como, por quê? E a biometria, os dados biométricos, eles se formam aos 5 anos de idade. Então, e vão para o resto da vida. Então, é possível você emitir esse RG, sim, mas o governador Geraldo Alckmin acho que não achou que era tão importante. E, de qualquer maneira, também a criação de uma delegacia especializada em crimes contra a criança de 0 a 12 anos, porque não dá para levar para uma delegacia normal. Outro tema, aí cruza com saúde, é a questão da vacinação. Nós temos a proliferação da AIDS, hepatite e sífilis, por incrível que pareça, devido ao quê? Devido às relações que estão se estabelecendo, principalmente na periferia, entre jovens. Nós temos toda uma geração aí sendo perdida. Então, os temas que eu pretendo trabalhar com vocês, tá legal? Se vocês estiverem dispostos. Eu tenho PowerPoint, decidi não apresentar porque é muita violência, entendeu? Mas eu tenho as imagens também, caso alguém se interesse. A ideia, inclusive, é que hoje essa é uma apresentação de cada comissão. Daí, nas próximas, a gente vai fazer, tipo assim, uma reunião com 3 comissões para dar uma abordagem mais profunda. Hoje é mais uma ideia inicial para ver como a gente pode estar trabalhando em política públicas que deem um suporte, né, para não acontecer isso. Mas olha como a Selma fez não só uma lição de casa, mas precisa ter estômago, né? Precisa. Mas veja, se a gente fechar os olhos, vai continuar acontecendo. Exatamente. Então, talvez aqui, se deixarmos isso de lado, a gente vai estar deixando que isso se prolifere. Então, nada melhor que você, que tem estômago e que já enfrenta isso, para nos coordenar. Nesse sentido, é o nosso amanhã, né? Essas crianças, tudo. Que essa questão do estômago, ela pegou muito aqui na casa, né? Eu fiz a apresentação, eu tenho toda a apresentação em PowerPoint, imagens, até de bebê jogado em lixão, né? E uma coisa horrorosa. E eu lembro que, enquanto eu estava apresentando para a comissão, os vereadores que estavam acompanhando, eles quase se jogaram debaixo da mesa. E alguns deles chegaram para mim e disseram, eu não aguento mais, eu estou quase saindo daqui, eu não quero ver. Eu falei, alguém tem que ver. Você é poder público. A partir do momento que eu entro aqui, eu sou uma agente pública. Então, nós temos que ver, sim, alguém tem que ter estômago, porque nós vamos perder toda uma geração, se não perder 2, 3, 4. É assim, nós vamos... Certo? Esse é o nosso país. Por isso que, o que nós queremos. Por isso que foi importante a gente estar fazendo essa comissão aqui, vamos trabalhar bastante. Te agradeço, falar. Viu, Selma? Obrigado, Selma. Muito obrigado pela contribuição. Acho que